Uhum. Podemos ir iniciando, né, Isis? Podemos. Ótimo. Então, boa noite, é muito prazer, né, termos esse momento aqui de troca de experiência. Então, nós somos do Instituto Abacense, o Instituto de Neurociências e Comportamento. Eu sou a Marcela, psicóloga e gestora abacense. Estou aqui com a minha sócia hoje, que é a Lidiane. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, né, para todo mundo que já está entrando, para quem vai nos assistir depois. Eu sou Lidiane, sou psicóloga também, sou neuropsicóloga e também gestora abacense, e a gente está começando um projeto, né, de divulgação da ciência, né, de levar a ciência para o nosso cotidiano, e convidamos a Isis para falar um pouquinho, principalmente nesse mês, né, de setembro, que a gente tem, né, o lembrete aí de cuidado com a saúde mental, né, com o Setembro Amarelo, né, com todas as ações em torno da saúde mental. E aí esse convite foi feito para a Isis, ela com muito carinho e muito prontamente aceitou. Muito obrigada, Isis. Ela vai... Agradeço também o convite, é um prazer participar aqui com vocês, com pessoas assim de uma qualidade incrível, com quem já tive a oportunidade de trabalhar, e agora estamos de volta. Sim, né, nesses momentos. E é muito bom termos profissionais da nossa confiança, né, Isis, para falar de assuntos tão sérios e tão importantes, né, que precisamos sempre ter esses momentos de diálogo para a gente conseguir se conscientizar, né, levar isso para o outro também, e são coisas do nosso dia a dia, e que tem um impacto muito grande. Então, que bom ter você aqui com a gente. Espero que muitas pessoas possam acessar esse conteúdo também, né, e levar para a vida em algum momento. Sim, né, e a gente está disponível, né, nas nossas redes também, para responder perguntas, né? Sim. Se apresenta, Isis, conta, né, para a gente, para todo mundo, de onde você fala. Eu acredito que esse é um lugar muito importante também, né, um lugar do seu conhecimento. Né? Então, sou Isis Gonçalves, eu sou meio mineira, meio paulistana, né? Tenho um pé em cada lugar, e a minha formação mesmo foi em São Paulo, né? Me formei em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, logo eu ingressei na Universidade Federal de São Paulo para me especializar na pediatria, que é a área que eu atuo hoje, né? Hoje com atendimento especializado para a seletividade alimentar e o autismo. Mas também, durante toda essa trajetória, né, de 10 anos já de formada, eu tenho passado muito, assim, bem pertinho da psicologia, né, com minha formação na nutrição comportamental e também no mindfulness, né, no mestrado. E é bom contextualizar isso, porque boa parte, né, do que eu vou falar vem justamente dessa minha experiência também, né? A experiência com o ensino, a ciência, né, a produção científica, e também o estudo do comportamento, que é algo que eu sou uma aprendiz muito entusiasta. Muito bom. E tem tudo a ver com a nossa proposta, né, Isis, enquanto instituto, né, tanto na prática, na nossa prática clínica, como na parte científica, né, no que nós buscamos hoje levar, né, como ciência mesmo, né, ciência para o cotidiano, assim. Estamos assumindo esse propósito, né, de trazer o que é feito lá na academia para o nosso dia a dia, né, porque é um conhecimento muito valioso, e antes de começar aqui, eu e a Marcela conversava sobre como tem conhecimentos aí, né, não científicos, né, sendo muito validados, né, e como isso é perigoso, né, e como é prejudicial para a nossa vida. Então, ter esse presente, né, da sua formação, do seu conhecimento
compartilhado publicamente, né, faz parte desse propósito de realmente levar o que é verdadeiro, o que é científico para as pessoas, né, e para o mundo, assim, mudar e transformar de alguma forma positivamente mesmo, né? Com certeza, porque a nutrição e a psicologia são duas áreas, assim, que a gente tem uma ligação com funções muito básicas do ser humano e que a gente, assim, tem tradições, né, de lidar com isso fora da medicina, né, com medidas alternativas, né, e a gente tem visto hoje um crescimento, assim, junto com a ciência, né, com a divulgação científica, também da divulgação não científica, e chega a deixar a gente um pouco preocupado, porque são geralmente perfis de grande impacto na população, com muitos seguidores, e a gente checando mesmo a qualidade das informações, fica bem preocupado, né? De comida e de sentimentos, todo mundo entende um pouco e acha que pode, né, dar conselhos por aí, mas isso é bem perigoso, ainda mais quando a gente fala de milhões de pessoas. Então, a divulgação, né, que a gente faz, né, nós que nos empenhamos tanto nessa formação, se a gente pode, né, difundir uma consciência a respeito das fontes de onde a gente bebe, né? Que a gente consulta, isso é muito importante mesmo. E como o acesso hoje é muito fácil, né, em relação às informações, a qualquer tipo de informação, né, está sendo muito substituível o profissional qualificado, que tem a competência, né, que tem o estudo teórico e prático para orientação e para direcionamento, né, então isso é muito perigoso e por isso a importância de termos momentos assim, né, para todo mundo entender o papel de cada um, né, buscar ajuda profissional quando for necessário, né, seja de uma área emocional e comportamental, que a gente envolve a psicologia, mas outros profissionais também, né, seja a nutrição, que também está envolvido com a emoção e com o comportamento, a gente sabe, né, que o alimento, ele está ali diretamente relacionado ao nosso estado mental, né, então é muito importante buscarmos mesmo toda essa informação de forma científica. Então, exato. Que bom. E com você, Isis. Bem, então, hoje a proposta, né, que a gente tem, assim, de conectar a nutrição, a alimentação com a saúde mental, é o que eu posso dizer, assim, e que às vezes pode deixar a pessoa leiga ainda com dúvida, é que a gente não tem ainda muita certeza de nada, né? Isso tudo é uma área ainda no início da produção do conhecimento, a gente tem hipóteses, né? Mas tudo isso são hipóteses ainda que precisam ser estudadas, só para começar mesmo, né? A falar e voltando só um pouquinho na questão da divulgação do que não é científico, muitas vezes a gente ouve alguém falando com muita certeza e veemência das coisas, né, parecendo que isso é certo, e na verdade, né, quando a gente vai estudar mesmo aquilo que é científico, nada está tão, assim, definido, né, muitas coisas ainda estão em aberto e em estudo, e esta é uma área que também está se iniciando, né, a alimentação em si, quando a gente conecta com a nutrição, muitas vezes a gente já imagina a relação dos nutrientes, de calorias, né? E na minha formação, o que eu pude, né, enriquecer meu conhecimento nessa área, que a alimentação é muito mais do que isso, né? Na nutrição comportamental, a gente até diferencia os termos comida, alimento, nutriente,
né? E a comida, ela tem um significado muito mais amplo daquilo que é construído culturalmente, né? Que é passado de geração em geração, daquilo que no nosso país a gente consome e considera comida, e às vezes olha para a cultura de outro lugar distante e acha estranho que coisas que para a gente não são comida, para eles são, né? A comida também envolve os rituais de preparo, os rituais da comensalidade, do comer né, em família. Então, a comida ela é muito mais rica do que a questão de nutriente. Isso é muito importante considerar, e aqui eu trago as minhas hipóteses dentro disso que a gente está falando, é que a comida, ela às vezes, ela é mais ou tão importante quanto a questão nutriente para a saúde mental. Os estudos de nutrição, quando a gente quer atestar alguma causalidade, né, de certa alimentação, certo alimento ou nutriente vai levar a uma melhora de um quadro depressivo, por exemplo, já que a gente está falando de saúde mental e a gente está, né, celebrando esse Setembro Amarelo para lembrar, né, dessa causa. Então, a gente pode pensar que a comida é muito difícil a gente fazer essa ligação direta, nutriente com a causa, o efeito na saúde mental. Porque a saúde mental, ela é um resultado, né, de muitos comportamentos que a gente tem em relação ao nosso sono, em relação à atividade física, em relação ao que e como a gente come, né? Então, é difícil a gente falar, é porque eu como fibra, e isso vai atuar ali diretamente no meu cérebro. Essa é uma das hipóteses que a gente tem. Então, assim, da minha experiência e dos meus estudos, é isso que a gente percebe. A comida, ela tem influência, sim, na nossa saúde mental, mas ela se soma a todo esse conjunto de comportamentos que a gente chama de estilo de vida. Bom, como o nosso tema tem a ver com a microbiota intestinal, eu posso também fazer um link dizendo que a nossa microbiota intestinal também é influenciada por tudo isso. Pelo nosso sono, pela atividade física, pelas nossas emoções, né? Pela forma como a gente nasceu, pela forma como a gente foi alimentado desde que a gente nasceu e o que a gente come hoje em dia, né? Então, traduzindo microbiota, né? Todo o nosso organismo é revestido de micro-organismos que estão em equilíbrio, né? Protegendo e fazendo parte da nossa defesa contra todos os efeitos ofensivos, como que a gente pode dizer, todos os ataques de micro-organismos bacterianos, poluentes, enfim, né? Então, a gente tem diversas barreiras, desde a pele até o nosso revestimento interno, do pulmão, vias aéreas, né? E todo o tubo digestório, certo? Em resumo, Isis, é a microbiota. A microbiota é esse revestimento que protege. Isso, microbiota é o revestimento que protege e que está em equilíbrio, né? Numa pessoa saudável. Bom, então, assim, dependendo do estilo de vida que a gente leva, a gente pode ter uma microbiota que realmente está nos protegendo e ali em equilíbrio, ou o nosso estilo de vida pode gerar, porque assim, não é uma população, um micro-organismo, são várias populações de diversos micro-organismos. Então, a qualidade desses micro-organismos que vai dizer se nossa microbiota é boa ou não, né? Bom, e olha só, né, Isis, aí você vai conseguir falar melhor isso, né, e nos
explicar aqui o quanto fatores internos dos quais a gente nem imagina, né, que acontecem ali, têm uma influência na nossa qualidade de vida. Né? Quando pensamos em qualidade de vida, nós estamos pensando muito na resposta comportamental que nós estamos vendo, que é concreto, né? Que vai ser um estilo de vida, que vai ser a questão do sono, atividade física, horas de trabalho, alimentação, né? Mas isso tudo como uma consequência, né? Algo que vem muito posterior a algo interno que está acontecendo. Né? Então, é importante termos essa percepção e essa noção que tudo está interligado, né? Exatamente, e esse é o X da questão, né? Será que o que a gente come influencia? Como influencia? Influencia, né? Mas como que isso influencia no nosso comportamento e nas nossas decisões, né? Porque ali, no nosso intestino, a gente tem processos digestivos, mas tem muito mais acontecendo, né? A maioria das pessoas hoje já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro, né? E hoje o termo que a gente ouve bastante é o eixo intestino-cérebro, assim, como que esse intestino se comunica com esse cérebro e o que isso influencia no comportamento, né? Então, o que o intestino está produzindo de sinais e que corre, né, em direção ao cérebro, sinaliza, por exemplo, o nosso apetite, se a gente está com fome ou está saciado, né, a qualidade desses nutrientes, o nosso estado inflamatório, que pode, às vezes, estar, mesmo num nível baixo, ser um estado inflamatório crônico, isso influenciar no nosso humor, no nosso estresse, né? De forma mais direta, a gente tem a síndrome do intestino irritável, né? Que é uma coisa piora a outra, né? Um estresse, um nervosismo, uma emoção mais forte vai afetar o funcionamento desse intestino, deixando ele mais solto ou mais preso, e ao mesmo tempo o que acontece ali embaixo também afeta o estado emocional, né? Não de maneira direta, muitas vezes, mas sim, afeta. Então, se a gente tem, né, esse órgão que está ali digerindo alimentos, e ali tem uma população de micro-organismos, como que a nossa alimentação vai afetar, né, essa população, e que talvez possa promover um estado de bem-estar, né, melhor, né, nas pessoas. A gente tem falado muito ultimamente sobre ultraprocessados, né, no campo da nutrição, e eu acho que isso, no campo da saúde como um todo, a gente tem ouvido bastante esse termo, né? Tem surgido muitos, o pessoal tem estudado essa relação dos ultraprocessados com diversos efeitos nocivos à saúde, né? O consumo exagerado, principalmente, né? E a gente tem um guia alimentar que nos lembra sobre a nossa cultura alimentar brasileira, do prato do arroz, do feijão, né, dos alimentos mais naturais, verduras, frutas, legumes consumidos na sua forma o mais próximo, né, do natural e menos processado possível, né, e isso é uma dica que é a mais simples de todas, mas é complexa em vários níveis, naquele nível da comida que eu falei, né, do cultural, do familiar, e entra muito nesse campo da saúde, né, porque o que os nossa microbiota, esses bichinhos que vivem no intestino precisam é de alimento, né? Essa parte de alimento é aquilo que as verduras, legumes, alguns alimentos fermentados, tudo isso proporciona de alimento para elas, né? Muito disso vem das fibras, que são carboidratos que a gente não digere, e vão chegar lá na parte final do nosso intestino, que é o cólon, e vai servir de alimento para elas, e elas vão produzir outras substâncias a partir disso, né? E algumas delas têm até uma ação direta no cérebro, que
se tem falado, né, em alguns estudos. Sim. A Letícia Dias fez um comentário aqui, Isis, que eu acho legal compartilhar com você. Ela falou assim: realmente consumo processado e afeta muito na saúde mental, principalmente ao nosso corpo e em relação ao lipedema. Sim, e o lipedema também é um assunto novo. Eu vou falar que eu sou nutricionista, mas eu atendo muito criança, né? Essa área dos adultos eu tenho estudado bem por cunho pessoal e familiar. Lipedema é uma coisa dessa, porque a mulher não tá livre dessas coisas, né? E é um estado inflamatório. É uma forma da gente perceber a conexão do organismo como um todo, porque as especialidades acabam fragmentando o ser humano, mas na verdade a gente funciona, né, como um organismo único que está com todas essas funções acontecendo e interagindo ao mesmo tempo, né? É bom que ela falou do lipedema, para eu trazer de novo essa questão da inflamação. As vias de comunicação entre intestino e cérebro, né, elas vão através dos nervos, vão através de hormônios que correm na corrente sanguínea, mas também tem relação com esse sistema imunológico, né? Uhum. E a inflamação é um estado que afeta todo o nosso organismo como um todo, né? E a alimentação baseada em ultraprocessados, ela é pró-inflamatória, né? Ela leva ao aumento da gordura abdominal e ela é uma geradora dessa inflamação que é pequenininha, mas ela é crônica e causa todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente vê, né, hoje em dia. E lógico que, assim, essa é uma outra relação com a depressão, porque o adoecimento, o envelhecimento, tudo isso também afeta nossa saúde mental. Sim, com certeza. Né, a gente, dando um spoiler, assim, né, que a gente já trabalhou com reabilitação, né, e quanto que a gente já viu do adoecimento, né, e também do entristecimento das pessoas quando passam, né, por um AVC, né, quando passam por uma amputação devido a uma diabetes mal cuidada, né, e essa, assim, a longo prazo é uma conexão muito forte, né, da alimentação e da nutrição com a saúde como um todo e também com a saúde mental. Sim. Oi, Isis, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, sobre isso que você inicia falando, quanto a gente não colocar expectativa, né, em um alimento, como a nossa saúde mental, ela é multifatorial. Exato. E, às vezes, né, tem livros, tem falas, né, tem profissionais que vêm desse lugar, né, e nos dizem, olha, tal alimento, ele pode, né, gerar serotonina, gerar mais dopamina. E o quanto isso, eu vejo que talvez nos pega muito, né, tanto em relação a uma culpa mesmo, nossa, então, esse quadro aqui, né, ele é facilmente revertido por um alimento, sou eu que não estou colocando esse alimento no meu corpo, na minha rotina alimentar, né? E também em relação a uma expectativa, né, muito alta e muito irrealista, talvez, né? Sim. A gente tem essa expectativa em relação ao emagrecimento, em relação à diabetes, em relação, né, à depressão ou à ansiedade. A verdade é que, por isso que a gente volta para o termo comida, né, é que, assim, não existe um alimento que seja capaz de suprir tudo do que a gente necessita, né? A gente tem, por exemplo, dá um exemplo bem básico, que são as fórmulas infantis, né? Elas substituem o leite materno ali no início da vida, quando o único alimento da criança seria o leite materno, né? E a fórmula infantil, ela traz questão de energia, proteínas, aminoácidos, micronutrientes, fibras, e às vezes até
nucleotídeos, coisas assim que são muito tecnológicas, mas não chegam aos pés do leite materno, que é um alimento vivo, que tem anticorpos, que muda de sabor com a alimentação da mãe, né? Então, assim, a gente, depois que cresce, né, a gente não fica só no leite, né? Mas a nossa alimentação não tem esse alimento milagroso, né? A gente tem modas, isso a gente tem modas, né? Está na moda da aveia, está na moda da linhaça, está na moda do amaranto, está na moda de tirar o glúten da dieta, a lactose, né? E assim, as evidências, né, mostram para a gente que não é o suficiente, né? A questão da cultura alimentar, da alimentação rica. A gente tem referências, por exemplo, de uma dieta mediterrânea, né? O que inclui a dieta mediterrânea? É algo muito rico, que já faz referência a uma cultura, a um local, onde se costuma comer pouca carne vermelha, onde se costuma comer frutos do mar, talvez, bastante azeite, né? Tem coisas aí, é uma fala, né, que resume algo muito complexo, é um conjunto, né, de alimentos, não tem um alimento em si. E, infelizmente, a gente se depara na nossa clínica com essa angústia, né, de querer uma saída fácil. Sim. Né? E na psicologia não existe essa saída fácil, eu sei que eu sou paciente também. Na nutrição, tampouco, não tem essa saída fácil. Muitas vezes a gente também não está preparado para a mudança. Infelizmente, a gente não está. Por isso, né, que a gente precisa diminuir essas expectativas, talvez não diminuir, porque muitas vezes a gente dá um banho de água fria nas pessoas, né? Mas trabalhando aos poucos, porque a riqueza do nosso trabalho está na nossa conversa, na forma como a gente maneja essas expectativas e direciona, né, as intenções e traz a consciência, não só a informação, mas também compaixão com a dor dessas pessoas, né, e entende que o processo de uma mudança alimentar é longo, muitas vezes, e precisa começar com pequenos passos, porque não dá conta de mudar tudo de uma vez, né? É a Letícia que falou da alimentação de ultraprocessados. Sim. Muitas vezes, o que eu diria para uma paciente assim seria, bom, vamos incluir antes da gente começar a excluir, né? Vamos tentar colocar uma fruta no seu dia, uma fruta para começar, né? Deve ter alguma que você goste, talvez não, mas tem algum legume, né? Tem algum cereal integral que a gente começa com um passo por vez, né? E nisso a expectativa ela vai sempre existir, né? Mas existem mecanismos mentais que essa pessoa consegue perceber que não é tão fácil assim, e ela não é que acaba a expectativa, ela sabe lidar um pouco melhor com essa expectativa. Sim, e pensando nisso, né, Isis, que você está falando, tem uma relação muito intrínseca com o comportamento. Por quê? Todo o processo de mudança precisa ser consistente e sustentável. Então, como que a gente promove uma mudança na alimentação, né? Como você falou, de tirar alguma coisa que faz sentido para a pessoa ali, ou que mediante uma questão cultural, como você disse, ou o ritmo de vida da pessoa, né? Mantenha esse tipo de alimentação, né? E aí, como que a gente faz essas mudanças? Se a gente não alinha essa expectativa e essa manutenção do comportamento, né? Porque exige muito de quem está buscando essa mudança, né? Porque são todos os dias, em todos os momentos, em todos os horários de alimentação, né? O mais difícil é sustentar isso a longo prazo. Às vezes faz na empolgação, na motivação,
A gente faz uma semana, sustenta isso ali por um tempo, mas depois é custoso, né? E por isso que tem que ser um treino comportamental junto com esse treino aí de uma reeducação alimentar ou de um ajuste, né, do que precisa ser feito em relação à parte de alimentação. Exatamente. E eu posso trazer de volta para a história da microbiota, né? Um belo de um exemplo que existem estudos que observaram uma alteração dessa população de bactérias que vivem no intestino em pessoas com depressão, por exemplo, né? Aí, ainda, a gente está vendo estudos que correlacionam uma coisa com a outra, mas não está certa ainda a causa do porquê. E eu me pergunto, o que vem antes? Veio a depressão, que levou a uma alteração da alimentação e levou a alteração dessa microbiota, ou foi o contrário? Ou as coisas também vão, né, se tornando um ciclo vicioso, né? E aí, quando a gente pensa numa saída rápida, existe uma suplementação de probióticos, né? Graças a Deus e a ciência, né? A gente tem aí, hoje, disponível os suplementos que a gente modula, né? Que a gente manipula, que a gente compra prontos, né? E a gente é capaz de melhorar essa microbiota enquanto consumir esses suplementos. Se a gente muda por um período a alimentação, o estilo de vida, começa a fazer atividade, tenta mudar o sono e está usando suplemento, isso vai tudo se somar e criar um efeito positivo. A partir do momento que a gente abandona tudo isso porque não dá conta, né? E volta aos antigos hábitos, a nossa microbiota também volta para aquilo que ela era antes da gente ter começado. Né? Então, por isso que essa questão do comportamento precisa ser bem trabalhada para que se torne uma mudança mais a longo prazo, que se torne um novo estilo de vida, né? Então, algo que seja ali, pontual. Sim. Oi, Isis, deixa eu te perguntar, você prefere que a gente deixe um tempo no final para as perguntas? Porque eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp e ela sai um pouco, né, dessa linha que nós estamos discutindo, né, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento, né, tem tudo a ver com o que a gente trabalha. O que você prefere? Você pode trazer as perguntas, pode trazer, dialogando, né? Também gosto. Porque, assim, acho que eu poderia ter falado o eixo principal, eu falei, né? Vamos trazer a experiência prática com as perguntas. Ótimo. É a parte que a gente mais gosta, né? Como colocar em prática tudo isso, né? Com certeza. A Aninha, que é a nossa física aqui, está perguntando sobre a microbiota em crianças com síndrome de Down. Ela disse que, em grande parte, essas crianças têm uma alteração gastrointestinal frequente. Se tem algo que ela gostaria de te ouvir um pouquinho em relação a isso. Sim. Eu peço desculpa por não falar especificamente da síndrome de Down, porque eu tenho estudado hoje o autismo, né? Mas existe uma relação, eu posso falar algo que talvez seja semelhante, mas não com toda certeza, tá bom? Mas essas questões do neurodesenvolvimento, elas mostram, sim, que as crianças, elas têm uma prevalência maior de problemas gastrointestinais, né? O que eu vejo no autismo, por exemplo, é a dificuldade de saber descrever, de entender aquilo que está sentindo, da criança mesmo, conseguir perceber do que está sentindo e comunicar para a pessoa que cuida, né? E isso levar a comportamentos que a gente hoje chama interferentes, né? Por conta justamente dessa angústia gerada num incômodo que não se sabe dar o nome, né? E a gente vê no autismo em si, eu peço mesmo desculpa por não conseguir responder isso em relação à síndrome de Down, mas é que a gente vê alterações, né? A gente vê estudos que mostram
uma microbiota com menos lactobacilos, menos bifidobactérias, né? E, mais uma vez, né, ainda não é conclusivo, assim, da causa disso, porque muitas vezes o comportamento leva a uma alimentação que não seria a mais adequada, né? E a alimentação que não é a melhor, né? Muitas vezes a gente vê que os alimentos que as crianças neurodivergentes mais se apegam e gostam de comer e conseguem comer são ultraprocessados. Então, isso vai interferir, sim, na microbiota, né? A gente sabe. E o que eu digo, assim, na minha experiência com o autismo, é que a gente está estudando já mecanismos de fazer um tratamento, que também não é alguma saída rápida, é um tratamento longo, mas que a gente chama de modulação intestinal. É uma área que já está começando a trazer informações nisso, e eu acredito que na síndrome de Down também existe essa possibilidade, né? E lembrando que é individual, esse tratamento é individual, né? Para cada ser, com as suas próprias características e individualidades. Sim. E até pensando também, né, Isis, quando você fala do autismo, tem uma questão muito significativa que vem da seletividade alimentar, né? E que também vai ter um impacto em tudo isso, né? Com certeza. Então, tem que pensar de uma forma muito individualizada, né? Fazer uma avaliação muito criteriosa e tentar ajustar mediante essa seletividade. Sim, sim, diante de uma seletividade, diante das possibilidades que uma família tem, né, de poder aquisitivo, de acessibilidade, né, porque a gente não está num país em que os meios, assim, são tão disponíveis, né? E às vezes a gente não pode colocar mais um problema na cabeça de uma família, né? Na cabeça da família. A gente precisa trazer soluções. Exatamente. Então, antes da gente começar a excluir, a gente começa incluindo. Com certeza. E Mais alguma pergunta? Isis, Oi? quais são as estratégias, né, para a gente pensar nessa qualidade de saúde mental mesmo, né, para o nosso dia a dia? Para as pessoas em geral, o que eu diria é para a pessoa se perceber, né? Para a pessoa se conhecer e entender o que se passa na vida dela, né? Quais são as dificuldades que ela tem e aquilo que pode facilitar uma mudança de estilo de vida. E começar aos poucos, né? Bom, se eu posso começar com 15 minutos, 10 minutos de exercício por dia, começa com isso. Eu consigo algumas vezes na semana. O que eu observo é que esse tipo de mudança, que é aos poucos, né? Eu vou mudar uma refeição no meu dia. Uma refeição no dia eu consigo colocar uma salada, né? E essa pequena mudança, esse primeiro sucesso, traz uma sensação de autoeficácia. Eu consigo. E um sucesso, pequenininho que seja, puxa outro, né? Então, aos pouquinhos, esse comportamento vai mudando, as escolhas vão mudando, né? E precisa diminuir, né? Lidar com essas expectativas, porque a pressa, ela não ajuda a ter resultados. É o tempo. É com o tempo, né? Então, se a gente pensa em saúde mental, falei que eu sou paciente também, né? O autoconhecimento faz parte. Na alimentação comportamental, quando a gente pensa numa compulsão alimentar, o autoconhecimento faz parte, né? Porque eu preciso entender quando eu estou com fome, quando eu estou saciada,
que a comida, eu não preciso ficar hipervigilante em relação à comida, mas que eu preciso atender a essas necessidades. E também buscar uma satisfação, um prazer na comida, né? E a comida saudável, ela não precisa ser sem graça, não precisa não ter sabor. Provavelmente ela vai parecer um pouco assim, porque os ultraprocessados, eles estimulam demais, né? O nosso paladar, nossa percepção, né, de prazer com a comida. Mas quando a gente vai mudando aos poucos, né, se permitindo, às vezes fuge um pouquinho, mas buscando sempre voltar para aquele eixo, né, do seu propósito, eu quero melhorar a alimentação, né, aos pouquinhos os resultados vêm, né, então, em dicas práticas, conheçam o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que foi feito para pessoas, não só da nutrição, pessoas de todo o país, né, conhecer um pouco da nossa cultura alimentar e valorizar, né, porque eu canso de ouvir, assim, que deixei de comer arroz, deixei de comer pão, como se, por um lado, não existe aquele alimento que é salvador, também não existe algo que vai, né, unicamente acabar com tudo. A culpa não é do carboidrato. Então, é esse conjunto como um todo. Então, equilibre as refeições. Esse guia é fantástico, traz modelos de refeições, que é para a população em geral. Tem um que é voltado, inclusive, para as crianças, né? E em casos mais específicos, precisa de uma ajuda profissional, às vezes. A Helena Isis perguntou, Helena, obrigada, viu, por participar com a gente. Perguntou como o TARI pode afetar a saúde mental de uma criança e se pode estar ligado ao TDAH. Sim, o TARI ele pode estar ligado ao TDAH, como a outras condições do neurodesenvolvimento, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento. O TARI é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um transtorno alimentar na infância, que a gente encontra na infância, que não está ligado a questões estéticas, de estar magro, né, de se sentir bonito, porque tem relação com outras coisas, né? Às vezes a percepção de saciedade dessa criança é muito precoce, ela não sente apetite. A criança também pode ter tido experiências traumáticas com a alimentação, né? E ela pode ser muito ansiosa em relação à alimentação por conta disso, pelo próprio medo da comida trazer de novo aquela sensação. Né? E tem a questão da sensibilidade, né? Nem todo mundo interpreta as sensações gustativa, olfativa, tato da mesma maneira. E nos transtornos do neurodesenvolvimento é muito comum que as crianças às vezes sintam mais o gosto das coisas ou menos, né? E assim, individualmente a gente tem que adaptar a alimentação de acordo. Mas nessa questão da ansiedade que pode existir, tem alguns perfis, né, da criança com TARI, se ela é do tipo mais ansioso, estar perto de comida, ela vai realmente ter essas respostas emocionais fortes. Muito bom. Ótimo, obrigada, Isis. Foi muito bacana, assim, né, a interação, que eu vi como muito fluida, assim, muito cotidiana, né? Parece que a gente está conversando de pertinho. O quanto conhecimento valioso, né? E estava te ouvindo aqui pensando, nossa, que legal, né? A internet, é claro que as nossas relações também, né? Permitiu o acesso a esse conhecimento que é, né, o conhecimento técnico de verdade, né, o conhecimento pautado na ciência, pautado nos estudos, pautado naquilo que você está inserida, né, envolvida enquanto
profissional, né, enquanto nutricionista, mas também como pesquisadora, né? Obrigada, Miss, foi muito rico te ouvir. Foi um prazer. Essa conversa realmente foi bem fluida, foi natural, né? Como a gente, às vezes, não são esses assuntos que a gente conversa quando não está, né, falando de assuntos difíceis, mas, assim, foi uma conversa bem amigável. Sim. E fica o convite, viu, Isis, para quando você vier aqui para Poços, vir aqui na Abacens, fazer uma experiência com a gente. Podemos pensar em alguma coisa também para você fazer com as famílias, com os pacientes também, né? Você Com sabe certeza. que tem esse lugar aqui também. No nosso coração, na Abacens. Ô, Isis, apresenta, assim, as suas formas de trabalho, né? Suas redes sociais, para quem quiser te conhecer melhor, né? E procurar saber. A minha hoje eu estou em São Paulo, né? Eu tenho trabalhado, me especializado realmente para trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Já trabalhava com a paralisia cerebral. Hoje eu estou estudando bastante o autismo, que é um mundo à parte, é muito diferente de tudo que eu já estudei, por isso eu estou focando nisso hoje. Sim. E também atendo particular, né? Em domicílio ou aqui na Vila Mariana. E a minha rede Também, Isis. online eu também atendo, né? Em relação aos adultos, eu atendo principalmente nessa abordagem da nutrição comportamental, de fazer as pazes com a comida, de ter uma mudança de estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Quem busca o emagrecimento ou qualquer outra questão de saúde, eu vou usar essa abordagem, né? E crianças em geral também, não só com algum transtorno do neurodesenvolvimento, né? A seletividade alimentar é algo que eu tenho estudado bastante e aprendido muito mais do que eu já sabia antes, e eu digo que a minha rede social está engatinhando, mas vai começar, já está no processo, né, de melhorar, mas é um canal aberto para as pessoas fazerem perguntas, está ali, né, principalmente o Instagram, que é @isisgoncalves.nutri, né, essa é a minha rede social, e quem quiser entrar em contato, pode me mandar uma mensagem por ali. E lá também tem os meus outros contatos também para agendar consulta, né? Ótimo. Deixamos aqui nos comentários, Isis, seu Isso. Instagram, tá? A Dani também comentou, sinto que precisamos falar muito sobre esse assunto, vejo na clínica como as adolescentes muito novas estão adoecidas com as comparações e vindo com dietas super restritivas desde muito cedo. Sim, sim. Esse é um dos casos que eu costumava atender bastante na clínica quando eu estava em Minas, né? E cada vez mais cedo, infelizmente, antes era mais para adolescentes, né? Não tão cedo, adolescentes, mais do sexo feminino, e hoje a gente também vê um aumento, né, da prevalência de transtornos e dessas questões de distúrbio de autoimagem já a partir da infância, né, e também em meninos. Então, meninas querem estar cada vez mais magras, né, tem uma distorção de imagem, não é que às vezes não estão tão magras, mas também não estão com um peso acima, né, do ideal, mas existe uma distorção dessa percepção da imagem corporal, e, né, mais uma vez, essa relação, né, do comportamento e do cérebro, das emoções com a alimentação, isso vai afetar, né, a forma como a pessoa lida com a comida, né, ou sempre por deixar de comer, ou por métodos purgativos, né, e é muito complexo esse assunto, mas
existe, né? A gente tem que ter consciência de que isso existe. E prevenção é sempre o melhor caminho, né? Por isso que eu gosto de trazer a questão do guia alimentar como algo que sai um pouquinho dessa linguagem do cientificês, assim, né? Ela é uma linguagem muito prática e palatável para as pessoas, para elas entenderem a comida como comida, não só como alimento ou nutriente, né? Porque a partir dessa relação mais harmoniosa com a comida e com a cultura, e entender, né, também dos momentos que te fazem comer e ter uma relação saudável com a comida, vai trazer a saúde em si, né? Vai trazer esse bem-estar. Sim. Isis, tem um pacientinho seu aqui. Bento e João Miguel. Parabéns, a Isis atendeu meu filho de 10 anos e sua abordagem é eficaz e sensível. Coisa boa. Ele é a minha paixão. Beijo pro Bento. Ó, Bento, eu tô de olho, viu? Sua mãe me conta tudo. Já ficou com o recado. A minha presença já, assim, no pensamento, já ajuda o Bentinho a comer melhor. Muito bom, muito eficaz, Isis. E olha só como que essa sensibilidade, né, como a família colocou aí, né, que sua abordagem é eficaz e sensível, como que essa sensibilidade nos auxilia também, né, Isis? Porque a alimentação já é algo que traz ali um envolvimento emocional, né? Então, para a mudança de qualquer tipo de comportamento, a gente também precisa entender esse fator emocional envolvido. E a sensibilidade nos ajuda, né? O que é comer com prazer uma comida, né, gostosa que a mamãe fez, né? E o que é comer obrigado, né? Então, a gente também precisa trabalhar, quando a gente fala de criança, a gente tem que transformar a família, né? E antes do Bento ser meu paciente, a mamãe foi minha paciente, então a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal juntos, né? E inclusive, né, pensando nisso, como que existe um comer emocional, né? É uma das formas de adoecimento através da comida, justamente a gente não entender as emoções, não saber lidar com as emoções, e a comida ser uma estratégia de lidar com essas emoções, porque elas estão difíceis demais, né? Eu diria assim, de forma prática, é que não dá para ser tão duro consigo mesmo, a ponto de, não, a partir de agora, não tenho mais comer ansioso, não vou mais comer por ansiedade, né? Não existe isso. Tem como. Eu diria assim, nos momentos que você estiver forte e estiver bem, se pergunta, estou com fome? Bom, se estou com fome, eu vou comer. Né? Não estou com fome, peraí, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo? Peraí, é sede. Não dormi bem, é isso. Hoje eu vou dormir mais cedo, ou hoje não vai dar, mas eu vou me programar para melhorar o meu sono nos próximos dias. Eu preciso de um docinho, tá bom. Eu não vou comprar uma caixa de chocolate só para mim. Eu vou comprar uma porção pequena. Ou se é só a caixa de chocolate que eu tenho, que eu divida com as pessoas, né? E faça outras coisas, né? Mas que eu não coma tudo sozinha. Eu tenho uma relação um pouco mais consciente, tá? Emocional, mas hoje eu não consigo lidar com isso. Hoje vai um chocolatinho, hoje vai um docinho. Mas eu sei que eu preciso entender melhor o que eu estou sentindo e lembrar da minha alimentação também. Sim, tem tudo a ver com mindfulness, né, Isis? Com essa atenção consciente mesmo, né? O quanto isso modifica a nossa relação com as coisas, no geral, né? E a alimentação, por ser tão necessária, né? Por ser vital, às vezes a gente automatiza, quase sempre nós automatizamos, né? E aí a gente coloca ela numa caixinha de obrigação ou de alienação, de não consciência, né? E quando nós paramos um pouquinho para degustar mesmo, né? Para sentir o que está ali, né? Sendo
ingerido, sendo colocado dentro do nosso corpo, isso muda completamente a nossa relação com o alimento. Exatamente. E isso é Eu sou contagiada já com o Mindfulness, né? Porque sem defeitos. Foi o que eu estudei no meu mestrado e mudou minha vida realmente assim no âmbito pessoal, né? E felizmente eu pude aproveitar muito disso na minha profissão por conta, né, de sempre ter essa questão em pauta, né, do comer pela ansiedade, e eu tinha as ferramentas, né, graças a isso que eu estudei, né, bem assim, de forma bem simples, eu diria, né, sobre esse automatismo, para a gente tentar sair dele cada vez mais, e tomando consciência do que a gente está fazendo, e perceber que há momentos que a gente vai ter prazer, e que aqui dentro do nosso cérebro, nossos mecanismos, nossos hábitos, eles vão buscar prolongar e intensificar esse prazer. Muitas vezes na comida, né? Mas não só na comida. Então, eu quero comer em mais quantidade, ou eu quero aquilo com um sabor mais intenso, e aí entram os ultraprocessados, né? E o exagero disso leva a um adoecimento. Um consumo moderado, né? Um consumo bem regulado, não vai ser um problema. Já em contrapartida, a gente vai ter, né, coisas na nossa vida, situações ou comidas mesmo, que não são tão agradáveis, né? É um amargo, um ácido, alguma coisa que não nos agrada tanto. Eu preciso comer uma verdura que é mais escura e por isso ela é mais amarga. E a gente tende a trazer isso para o negativo, né? O que é difícil, o que é duro, que me traz algum desgosto, eu quero afastar, eu quero, né, tirar da minha frente, né, nesse automatismo. E se a gente sair do automatismo e trazer a consciência e ter essa conversa, esse diálogo aqui mental, né, a gente vai perceber o porquê, né, e buscar outras motivações que não só o prazer, e entender que tanto aquilo que é prazeroso quanto aquilo que é mais difícil, tudo isso passa, é transitório. Né? E boa parte do nosso dia é neutro e a gente está passando assim, sem perceber. E ali também tem coisas para a gente dar valor, a gente curtir, né? E isso é uma das principais mensagens que eu trago, né, desse mestrado, para minha prática também como nutricionista. De construir uma relação melhor com a comida, né? Sim. E vivemos tanto nesse momento automático, né, que a gente não consegue nem lembrar de coisas que nós fizemos durante o nosso dia, né? Se a gente se perguntar o que eu almocei ontem, o que eu jantei, né? E a gente se perde muito nisso, né? Então, se a gente não consegue se lembrar muitas vezes de um alimento que nós estamos ingerindo, como que a gente está passando o nosso dia? Né? Exato. Como nós estamos cuidando dos nossos pensamentos, das nossas emoções que estão diretamente ligadas a tudo isso, a nossa alimentação, ao nosso convívio com a outra pessoa, né? Às vezes a gente está do lado de outra pessoa e mexendo no celular o tempo todo, né? E aí a gente já entra aqui em um aspecto mais complexo ali da saúde mental, né? Mas o quanto isso interfere na nossa vida. Então, que legal que você trouxe isso aqui para trazer como uma reflexão, né? E eu acho que vai ser ótimo a gente levar isso para a nossa vida, tentar com certeza. Monitorar mais, né? Em relação a isso, né? Sentir criar memórias, né? Criar memórias boas, isso. né? Lembrar das receitas de família, dos sabores afetivos, das comidas afetivas, tudo isso é um bem-estar que a gente agrega na nossa vida, né? Muito bom.
Muito obrigada, Isis. Achei que foi muito bom. Foi desenrolando tudo e dando tudo certo, né? Vamos um novo momento. Sim, precisando, eu estou à disposição sempre, né? E agradeço por essa oportunidade, né? Que a gente possa mesmo construir uma comunicação de informações confiáveis, baseadas em ciência, né? Lógico que um pouco da nossa experiência, né? Como profissionais, né? Mas muito pautado nessa ciência que está em construção, né? Que se a gente não tiver a resposta, que a gente saiba buscar a resposta, né? Em lugares confiáveis e ajudar o máximo de pessoas, né? Com certeza. Muitíssimo obrigada, Isis. Obrigada. Foi Obrigada, Isis. Te ouvir. Beijo. Beijo, pessoal, que teve com a gente aqui. Que legal, né? Foi realmente uma troca, uma interação muito viva, né? Todo mundo comentando aqui, todo mundo que estava por aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Até a próxima, que vamos ter próximos com certeza, né? Sim. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.